Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, o nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda a gente, tá bom? A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Aqui no YouTube é o Clovisman. Então dá aquela fortalecida. Já deixou o seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Escreva aí: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós demos o seguinte título para este capítulo 7, né? Como é o evangelho nos relacionamentos? Como viver o evangelho nos relacionamentos? Como é o evangelho de Deus, seguir a Cristo Jesus nos relacionamentos? Aí ele fala do casamento, do divórcio, do casamento misto. Aí nós conversamos isso aí. Vamos para o capítulo 7, versículo 17 a seguir. Depois de Paulo, ele dá a instrução de que é, para os casais cristãos não se divorciem, para os casais mistos, quem decide é o descrente. Ele fala que se você se divorciar, não contraia novo matrimônio. Então, assim, sofra, no caso, a injustiça ou o dano. Você não quer continuar nessa relação, tá bom, não se una novamente. Tá entendendo? Agora, se for um casamento misto, Paulo fala, ó, a paz tem que ser a prioridade. A paz tem que ser a prioridade entre vocês. Comunhão tem que dominar vocês, tá bom? Então, assim, se o descrente quer ir, que vá. Então, é assim, sofra o dano naquilo que é para sofrer o dano, sofra a injustiça, seja um cristão, porque ser cristão é viver uma vida de renúncias, é ser um cristão é viver uma vida de renúncia, meu irmão, você entendeu? Ou Cristo está no controle do seu barco, ou você não é um cristão verdadeiro, ou ele assume o controle do seu barco, ou você não é um cristão verdadeiro, você está no controle da sua vida, então cristão você não é. Um cristão verdadeiro, quem está no controle da sua vida é Cristo. Por isso, esse versículo 17 a seguir é importante a gente trabalhar. Ou seja, o permanecer no chamado de Deus, permanecer em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para que sejamos corpo de Cristo, parte, membros do corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, tem vários membros. Eu sou um destes membros do corpo de Cristo, tá bom? Então, permanecer no chamado de ser corpo, de ser expressão de Cristo. É Cristo que tem que se manifestar. Então, Paulo estabelece um princípio geral aqui, que vale para todos, inclusive para nós hoje. Ele vai começar a trazer princípios aqui que vale para todo mundo. Vamos ler o texto? A partir do versículo 17, Paulo fala assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Olha só, hein? Olha só o alicerce que o Paulo lança aqui. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu, o dom potencial, e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Não é. Olha só como isso aqui é delicado. Ah, eu me converti, agora eu vou fazer tudo diferente. Hoje tem cada conversa estranha hoje nas ditas igrejas evangélicas, gente, entendeu? Existe até o jargão, zerar a quilometragem. Eu vou para a igreja para zerar a quilometragem.
cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou para a igreja para zerar, a pessoa fica pintando o sete, como diziam os antigos aí atrás, né? Pinta um sete, faz um monte de asneira e fala, vou para a igreja para zerar a quilometragem. Olha, eu até vejo um ponto positivo, é muita confiança no amor de Deus, no poder de Deus. Mas será que é só isso? Se for muita confiança no poder de Deus, maravilha. Mas me parece que a gente está usando Deus, usando o Evangelho. Quando você se rende a Deus, é Deus que está no controle da sua vida. Então ele fala assim: é essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. Tá louco? É loucura, né, irmãos? Ainda mais naquele tempo, né? A pessoa fez uma pequena cirurgia, vamos falar assim, uma pequena incisão no membro. Como é que vai desfazer isso agora? Não tem como. Então é uma questão até de bom senso. E se o homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não deve circuncidar-se. Não quer dizer que se eu circuncidar por questões de saúde, se não for com alvo de obediência a Deus, porque não precisa mais, não faz diferença estar circuncidado ou não. Então isso aqui é para que nós tenhamos um limite, pessoal. Porque a gente, olha, nós seres humanos somos complicadinhos, viu? A nosso favor, nós pegamos tudo que é argumentação. Quando é a nosso favor, quando é para o nosso bem-estar, a gente aceita um montão de argumentos a nosso favor. Então Paulo ele começa assim, cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava com Deus e chamou. Lembra-se que ele está na esteira dos casados. Quando Deus chamou você, você era casado com descrentes? Eu era. Agora que eu me casei, eu vou obedecer a Deus. Não vos ponhais sob julgo desigual. Agora eu vou largar o meu descrente e vou casar com o crente. Tá percebendo isso aqui? Isso aqui é muito egoísmo. Paulo está lidando com essas carnalidades, com este egoísmo que a gente tem naturalmente em nós. E isso não é só apenas na questão sexual ou do casamento, pessoal. Muitas áreas nós somos sempre assim. E eu estou falando de mim, meu irmão. Nós sempre vamos adotar o argumento que nos favorece. É como diz uma canção aí, a gente faz coro com aquilo que nos convém. Nós fazemos coro com as coisas que nos convém. Como já dizia o Zé Bruno, né? Fazemos coro com aquilo que nos convém. Então vamos combinar aqui que nós agora somos servos de Deus, nós nos rendemos a Deus, Ele está no comando. Então, viva de acordo com o dom que Deus te chama. Vamos ver na outra versão aqui, que essa aqui é a linguagem de hoje, às vezes ele dá umas forçadinhas, mas vamos ver aqui na NVI. Desculpa, verso 17. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Cada um, ó, em todo caso, veja, ele falou dos casados com descrentes e dos divorciados. Ele falou para os casados não divorcie, ele falou para os casais mistos, o descrente tem a escolha, ele decide, ou os filhos de vocês, casais mistos, são abençoados, fica tranquilo. Agora, não fica nessa de que você vai converter seu esposo não crente, sua esposa não crente, porque você não pode garantir isso. Veja, priorize a paz, tem que haver paz, que a paz seja o colar, a coleira que te segura, a paz, siga a paz. Então ele fala, em todo caso, ele vai resumir aquilo que falou todo, desde o versículo 1. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Como foi que ele designou você para quê? Para a glória dele, não foi? Para se manifestar. Ele não falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou, ide por todo mundo e seja a minha expressão. Que você seja eu em carne e sangue. Que vocês sejam eu em carne e sangue. Você foi chamado né, para
manifestar o Senhor, não mude de ideia não, manifeste o Senhor. Você não é de você, meu amigo, minha amiga. Você casado não pertence a você. Você solteiro não pertence a você. Você divorciado não pertence a você, não. Então, paz sempre na sua cabeça. Paz como uma coleira no seu pescoço, como diz Provérbios. E de acordo com o chamado de Deus. E de acordo com o chamado é para que você esteja nele, é para que você seja o corpo dele, é para que você seja um dos membros do corpo dele. Você foi chamado para ser braço, então abrace. Você foi chamado para ser mão, então apalpe, se aproprie daquilo que ele está falando para você se apropriar. Você foi chamado para, como sendo uma pessoa das artes, desenvolva suas artes. Você foi chamado sendo alguém do esporte, então que o esporte seja a manifestação de Cristo, meu amigo, minha amiga. Entendeu? Então permanecer no chamado de Deus. Ele chamou você. Ah, eu vou chamar aquele esportista ali. Agora vou deixar de ser esportista. Você vai deixar de ser ímpio, pagão, descrente, mas continua. Deus te chamou estando ali? Será que Deus não quer você ali mesmo? Será que não foi por isso que ele te chamou ali, querido? Muitos de nós viramos as costas para aquela área que o Senhor nos chamou. Isso aqui é muito sério, gente. Ah, tudo bem. Aí você fala assim, mas faz 50 anos, pastor. De lá para cá você teve um desenvolvimento. Você é, hoje, o desenvolvimento de um ponto A e chegou agora no ponto C, mas ainda é desenvolvimento. Então, e outra coisa, quando você estiver em dúvida, vá para a palavra. Está em dúvida, meu querido? A dúvida é aceita, duvidar é que não é aceito. Ter dúvidas é aceito. Que nós tenhamos dúvidas, meu Deus do céu, tenho tantas dúvidas. Duvidar é que não é aceito para um seguidor de Cristo Jesus. Porque nós somos para a eternidade, meus irmãos. Você é para a eternidade. Então vamos combinar aqui. Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão, porque é loucura. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Acabou essas coisas de marca externa. Acabou estas coisas de marca externa. Não tem mais isso. O chamado não muda a nossa vida externa primeiro. O chamado não é para mudar a sua vida externa primeiro, não. Primeiro, não. O chamado não muda a vida externa primeiro, não. É depois. A mudança externa pode acontecer paulatinamente. A mudança externa, ela é proporcional ao que aconteceu no seu interior. Então para de fazer um furacão no seu interior. Paz, sempre paz é o objetivo aqui. Alguém foi chamado na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a circuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que importa é obedecer à instrução, à direção de Deus. Você está no mundo dos esportes, obedeça a Deus no mundo dos esportes. Vamos supor que agora faz 50 anos, não dá mais para você ser aquele corredor que você começou quando se converteu. Eu acho que não. Mas você agora pode ser um professor dos corredores e você pode influenciar como um cristão que é, como um instrutor dos corredores. Você foi chamado de repente sendo um artista e agora não tem mais os reflexos para operar nessa arte, não tem mais a questão natural. Seja um mentor desses aí, ué. Então veja bem, Deus te chamou estando ali porque Deus tem interesse ali. Deus tem interesse ali naquela área. Aonde que você está vivendo? Que o Senhor Deus se manifeste ali. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Isso não refresca a sua vida cristã? Ó, meu irmão, às vezes você quer dar um cavalo de pau, né? A 120 por hora, quer dar um cavalo de pau. Porque de repente vem uma palavra para você toda doida, né? Alguém te mandou uma ministração de um pastor doido aí e você quer dar um cavalo de pau a 120 por hora. Olha, baixa a cabeça, fala, Senhor meu Deus, como o Senhor quer me usar? Nós aqui do YouTube, nós às vezes aqui do YouTube mesmo, às vezes a gente fala assim, meu, eu queria ser um canal de 1 milhão de inscritos. Querer eu quero também, ué. Agora, porque não tem, eu vou parar? Eu vou deixar de falar? De repente, queridos, a pessoa que eu alcanço aqui, de repente as pessoas que eu toco aqui com a ministração da palavra de Deus, os grandões não tocam. De repente eu tenho um ritmo de fala, alguns trejeitos de fala, que de repente
agrada você, toca em você, de repente só alguém como eu pode tocar você, e não é me exaltando não. Então assim, às vezes a gente fica assim, puxa, eu queria mudar radicalmente, mas se foi para isso que Deus te chamou? E se foi para trabalhar aí, desse jeito aí que Deus te chamou? Só obedeça à instrução de Deus. Não se afaste da comunidade nunca. Não se afaste da comunhão. Então muitas pessoas falam, vou me circuncidar. O que tem de crentes hoje sendo batizado pela 10ª vez no Rio Jordão? Porque a pessoa fala, isso novo, pega aquelas filosofias de que nem o rio é mais o mesmo, nem aquela pessoa que pulou no rio é mais a mesma. Pega essas filosofias e fala, não, não é o cara que se batizou há 10 anos atrás não é mais o mesmo. Cara, e daí que tem isso a ver com a coisa toda? Ah, eu vou mudar completamente, mas Deus te chamou. E 10 anos depois que você está, 10 anos depois, o ponto que você chegou hoje, você chegou em obediência ao Senhor? Aí você fala, não, não cheguei em obediência ao Senhor. Então vá ao Senhor. Vá ao Senhor Deus e fala, Senhor Deus, eu estou há 10 anos te seguindo, mas eu nunca te segui 100%. Eu nunca te segui totalmente, eu nunca fui obediente 100%, Senhor. Eu estou disposto a obedecer 100%. Me diga o que o Senhor quer de mim. Ele não quer que você volte lá atrás, não, irmão. Já passou 10 anos, não tem como. Você não vai conseguir. Se Deus chamou você 10 anos atrás, naquele momento, e você se revoltou contra aquela situação, contra aquele momento, e quis mudar radicalmente, não dá para você voltar, porque nem você é mais a mesma pessoa. Tá cheio de vícios hoje em dia. Então, paz tem que ser a coleira no seu pescoço. Paz sempre, paz sempre. Tem que ser a coleira no seu pescoço. Então você foi chamado sendo incircunciso? Não circuncide. Foi chamado sendo circunciso? Não se incircuncise. Isso aqui é até loucura. Não dá para se incircuncidar, se incircuncisar. Não tem como. É um corte, não tem como você ir lá buscar o seu corte, o seu pedacinho e botar de volta no seu membro. Não tem como isso. Então honre ao Senhor. Você de repente hoje está se esclarecendo, está caindo em si. Siga o Senhor, obedeça o Senhor, siga ao Senhor. O que importa é obedecer aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor aqui não são os 10, pessoal. Não são os cerimoniais, meus irmãos. É a instrução, é a voz do Senhor aí no seu tímpano, a voz do Senhor no seu tímpano. Aquela voz que chega. Aí chegou a voz e você está em dúvida, né? A voz chegou, você está em dúvida? Vá ter com o Senhor. Por que que nós cristãos paramos de ter com o Senhor hoje em dia? Por que que nós cristãos não vamos mais ter com o Senhor? Nós parece que paramos de crer no Senhor. Nós não conversamos mais com o Senhor, senão na hora da comunidade. Lá na hora que o pastor fala, fecha os olhos, vamos orar, e você ora. Não, devemos ir sempre ter com o Senhor hoje em dia. Devemos sempre ir ter com o Senhor. Verso 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Não está falando para você não querer, não está falando para você não querer deixar de ser. Não se incomode. Escravo, porque quer não, nós somos escravos. Vamos ler de novo 20? Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Não é condição financeira, gente, nem condição intelectual, não é isso, não. Não confunda, por favor, não seja injusto comigo, meu irmão. Não pega a palavra pelo avesso aqui, não. Ah, Paulo é contra o desenvolvimento, Paulo é contra o crescimento, Paulo é contra a liberdade. Não, meu irmão. O que ele está falando é, o seguinte, que isso não mexa com você. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode. Então, seja um escravo melhor. Inclusive, isso mexeu com os romanos na época, né? Inclusive, isso mexeu com o Senado romano, as autoridades romanas. As autoridades romanas, mais tarde, depois do século I, começaram a falar assim: os cristãos, eles cuidam dos pobres deles e depois cuidam dos nossos pobres. Olha o que eles diziam dos cristãos. Os cristãos, eles são estranhos, eles cuidam muito bem dos pobres deles e depois eles cuidam dos nossos pobres. Então não se incomode, você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Embora se você puder conseguir a liberdade, consiga-a, mas não se incomode com isso. Então, vamos obedecer a direção de Deus? Eu acho que é essa a palavra-chave aqui, obedecer a direção de Deus, ir sempre ao Senhor em aconselhamento, buscar sempre a face do Senhor.
querer sempre saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer de ti, o que Deus quer de nós. Sempre procurar saber o que Deus está querendo de mim. Será que eu estou andando de acordo com a vontade do Senhor? Será que eu não estou querendo me incircuncidar? Será que eu não estou querendo me circuncidar? Será que eu não estou querendo de novo me batizar só porque é a água do Rio Jordão? Será que eu não estou indo além dos mandamentos do Senhor? Que você ande na direção do Senhor, que você viva nos mandamentos do Senhor, que você queira saber o Senhor. Não se incomode se você está perdendo, não se incomode se você está sendo injustiçado, não se incomode, essa é a chamada do cristão, a gente foi chamado para ser realmente perseguido mesmo, menosprezado, pisado. Se você não está sendo, está tudo bem, não procure ser pisado não, não é isso, não queira ser pisado, mas não se incomode se for pisado, pelo menos não se incomode a ponto de desobedecer a Deus, né? Não se incomode se você é pisado, menosprezado. Busque a face do Senhor, busque a orientação do Senhor sempre. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço-lhes também que estejam orando por nós, por favor. Eu preciso muito das orações de vocês. Não deixe de orar por nós. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e vocês podem ajudar a gente, tá bom? Assim, colabore conosco sempre, sempre, sempre. Precisamos, pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.